Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versos 8 ao 17. A palavra de Deus diz dessa forma: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Apenas até aí a igreja pode estar se assentando. Igreja, nós vivemos num tempo em que fazer o bem nem sempre é recompensado. Esta é a grande verdade. Uma outra grande verdade também é que ser cristão pode significar perder oportunidades, sofrer rejeições e até mesmo sermos injustiçados. Pedro aqui, ele está escrevendo a uma igreja que estava sendo perseguida, a igreja. Ele lembra a igreja ali que estava sendo perseguida que seguir a Cristo significa sofrer, assim como Cristo sofreu. Mas também significa esperar, ter esperança, assim como Cristo teve esperança. Então nós precisamos entender que, de certa forma, a igreja, enquanto estiver aqui na terra, ela vai passar por momentos difíceis, ela vai passar por dificuldades. A igreja no sentido coletivo, mas também igreja no sentido individual, as nossas vidas. Cada um de nós passaremos aqui, enquanto estivermos nesse mundo, por situações difíceis, por situações calamitosas, por situações que nós não gostaríamos de vivenciá-las, mas são coisas que são inevitáveis, simplesmente por servirmos a Cristo e por sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas depois ele disse ainda, complementando: mas tende bom ânimo, tende coragem, sejam firmes. E saiba, igreja, que o sofrimento que muitas vezes recai sobre as nossas vidas, embora nos arranquem lágrimas, esse sofrimento ajuda a nos fazer crescer na presença do Senhor e também a purificar
a nossa fé. E o apóstolo Pedro aqui, ele mostra que há um modo digno para o cristão sofrer. E esse modo digno para o cristão sofrer é quando o nosso sofrimento, ele glorifica Cristo, ele exalta ao Senhor, o nosso Deus. Portanto, igreja, nesse aspecto, o cristão, ele é chamado a responder ao sofrimento, conforme nos ensina aqui a palavra do Senhor, com bondade, com fé, com esperança, mostrando assim, em meio a essas dificuldades, o caráter de Cristo em nós, em meio às adversidades e às dificuldades pelas quais nós passamos e passaremos aqui neste mundo. E é por essa razão, igreja, que o tema do sermão desta manhã é sofrendo com esperança e fazendo o bem. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Isso significa que o caráter de Cristo em nossas vidas, que é o caráter cristão, ele precisa ser vivido, ele precisa ser demonstrado em nossa comunidade. Em nossa comunidade como igreja, entre uns para com os outros, mas em nossa comunidade, no bairro onde nós vivemos. Aqui Pedro, ele começa fazendo uma lista de algumas virtudes que formam, por assim dizer, o DNA da comunhão cristã. Ele diz assim, que nós precisamos ter um mesmo modo de pensar, ou seja, nós precisamos ter unidade de propósito. Nós precisamos estarmos unidos. O texto prossegue dizendo que nós precisamos sermos cheios de compaixão, isto é, nós precisamos ser sensíveis à dor do outro, à dor do próximo, às dificuldades das pessoas que estão próximos a nós, sejam irmãos na fé e sejam pessoas que não professam a mesma fé. Se estão próximos a nós, é o nosso dever sermos cheios de compaixão. O texto prossegue dizendo, amem uns aos outros, isto é necessário, é preciso ter uma afeição genuína entre os irmãos, entre a igreja, entre as pessoas. O texto ainda, ele realça que nós precisamos sermos misericordiosos. Precisamos estarmos prontos a sentir a dor, as necessidades do nosso próximo. Precisamos estarmos prontos a perdoar. E não para aí, igreja. A palavra de Deus continua dizendo que é necessário também que sejamos humildes. Precisamos estarmos dispostos a servir e não a dominar uns aos outros. Precisamos aprender a servir uns aos outros. Precisamos aprender a servir o nosso próximo. Precisamos aprender a servir aqueles que estão necessitados. Portanto, igreja do Senhor, antes de nós enfrentarmos o mundo hostil lá fora, a igreja, que somos nós, precisamos aprender a viver em harmonia entre nós, em harmonia aqui dentro do templo do Senhor, dentro da nossa convivência como irmãos e como o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não apenas isso, a palavra do Senhor prossegue dizendo que nós precisamos responder ao mal com o bem. Olha o que o texto fala, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados,
e a bênção lhe será concedida. Este versículo aqui, igreja, ele resume toda a ética cristã em meio ao sofrimento. Enquanto que o mundo dita, enquanto que o mundo fala, enquanto que o mundo ensina, responda com a mesma moeda, dê o mesmo troco. Cristo nos ensina através da sua palavra, responda com uma bênção. Hajam de maneira diferente. Façam a diferença. Porque para isto, segundo o texto bíblico fala, para isto fostes chamados. Portanto, meu irmão e minha irmã, o meu chamado, o seu chamado, o nosso chamado, o chamado do cristão é para ser diferente, refletindo assim nesta diferença o caráter de Cristo, o amor de Deus. E tudo isso, igreja, é importante, é necessário para que Cristo seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que também, segundo o texto, para que alcanceis a bênção, a recompensa de Deus, vem para aqueles que vivem no caminho da obediência, no caminho da fidelidade, no caminho da graça. O crente não vence quando reage igual ao mundo, mas o crente vence quando imita o exemplo de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, igreja, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e viver como Cristo viveu. É claro que por mais esforço que nós venhamos a fazer, nós nunca, jamais conseguiremos sermos perfeitos como Cristo é perfeito. Mas nós precisamos nos esforçar em sermos imitadores de Cristo. Conforme Paulo disse mais tarde ao seu público, quando ele disse assim: sede vós meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Por isso, igreja, vivendo dessa maneira, vivendo dessa forma, nós estamos praticando, nós estamos tendo um estilo de vida, nós estamos vivendo uma vida para a glória de Deus e uma vida, obviamente, que agrada ao Senhor. Olha o que o texto bíblico fala: pois, se quiser desfrutar da vida e ver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra aqueles que praticam o mal. Aqui, igreja, Pedro, ele está citando a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento. Para sermos mais objetivos, Pedro aqui está citando o Salmo de número 34, o Salmo que nós fizemos a leitura na abertura deste culto. Lembrando que, com este texto, que o segredo de uma vida abençoada não está na ausência de problemas, não está na ausência de dificuldades, mas o segredo de uma vida abençoada, mesmo em meio ao sofrimento, é manter a presença de Deus em nossas vidas, é estarmos na presença de Deus, é estarmos caminhando segundo o querer, o propósito e a vontade de Deus projetada para as nossas vidas. E por isso a palavra do Senhor nos orienta, nos traz algumas orientações de como deve ser esse viver cristão que agrada a Deus e glorifica o nome do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com algumas questões, como por exemplo com a nossa língua. O texto fala assim: refreie a língua. Em outras palavras, tome cuidado com as suas palavras. As suas palavras, elas podem curar, mas elas também podem ferir. O texto ainda prossegue orientando e dizendo: afaste-se do mal.
Ou seja, não basta apenas, igreja, evitar o pecado, mas também é preciso buscar fazer o bem de maneira ativa e efetiva. O que significa isso? É que a prática do bem, o exercício das boas obras, não é uma coisa que nós devemos fazer em momentos que são oportunos, mas a prática do bem, o exercício da justiça, buscar fazer o que é certo, o que é correto, deve ser algo que seja contínuo e seja algo que nós venhamos a buscar, a fazer de maneira ativa e contínua para glorificar, para exaltar ao nome de Deus. Então, fazer o bem, fazer o que é justo, fazer o que é certo, não é para algumas ocasiões específicas, mas para aqueles que são chamados pelo Senhor, eu e você, nós que somos chamados pelo Senhor. A questão de fazer o bem, de fazer o que é o certo, deve ser uma busca ativa e contínua. Devemos fazer isso em todo o momento. O texto bíblico prossegue dizendo ainda que nós precisamos também tomar cuidado e não perder a nossa paz. O texto fala: busquem a paz. Sabe, igreja, a paz ela precisa ser procurada. A paz, ela precisa ser procurada e também construída em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele nos fez uma promessa gloriosa. Não apenas uma promessa, mas Ele nos deu, Ele nos presenteou. Ele disse aí: eis aí vos deixo a minha paz. E a paz que eu deixo a vocês, a paz que eu dou a vocês, a paz que eu entrego a vocês, não é uma paz como o mundo a oferece. Mas é uma paz diferente, igreja. É a paz segundo a palavra de Deus nos ensina, que é uma paz inexplicável, é uma paz incompreensível, é uma paz que permanece em meio às lutas e dificuldades, é uma paz que excede a toda a compreensão, é uma paz que excede a todo o entendimento. Mas essa paz que o Senhor nos deu, ela precisa ser buscada, ela precisa ser mantida aos pés da cruz, na presença do Senhor, porque se nós não vigiarmos nessa questão, de mantermos a paz que o Senhor nos deu em nossos corações, nós certamente andaremos sufocados, andaremos sem esperança, andaremos desesperados. Nós precisamos, em outras palavras, guardar em nossos corações Jesus, que é o príncipe da paz. A palavra do Senhor, ela prossegue dizendo o seguinte, nos lembrando que isso é importante, que isso é necessário, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre os fiéis, sobre aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus. Não pela nossa justiça própria, não nos nossos méritos, mas na justiça de Cristo em nós, nos méritos de Cristo em nossas vidas. Precisamos praticar as coisas que estão sendo orientadas por nós, pelo Espírito Santo, na palavra do Senhor, para que nós possamos ser vistos aos olhos de Deus como pessoas justas. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. Olha, igreja, que privilégio, olha que bênção. Você pode estar sofrendo, você pode estar numa dificuldade, você pode estar encurralado com várias questões para as quais você não tem resposta, mas saiba de uma coisa: os olhos do Senhor, eles estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão atentos para você, e não apenas os seus olhos, mas também os ouvidos do Senhor. Eles estão prontos, eles estão atentos para ouvir a tua voz, para ouvir o teu lamento, para ver e ouvir o seu choro, para contemplar o seu estado de espírito, não apenas como um espectador que vê o que você está vivenciando e não faz nada, mas um Deus que vê, um Deus que entende, um Deus que se importa e um Deus que age em nosso favor para nos abençoar.
O texto prossegue dizendo: você quer ver dias felizes? Use então a sua língua para abençoar, as suas mãos para servir e o seu coração para perdoar. Olha, igreja, a felicidade, ela é como se fosse um fruto de uma consciência que está limpa na presença de Deus. Não tem coisa mais gloriosa, coisa mais gostosa, coisa mais linda, que nos traz mais paz ao nosso coração, é ter uma consciência limpa na presença do Senhor, o nosso Deus. Ainda que somos pecadores, ainda que somos imperfeitos, mas essa sensação prazerosa de ter a nossa consciência limpa na presença do Senhor, ó igreja, isso é glorioso, isso é majestoso. O texto da palavra do Senhor continua nos ensinando e falando a respeito do sofrimento. E diferentemente do sofrimento das pessoas que não têm Cristo, o sofrimento para aquele que serve ao Senhor deve ser um sofrimento por estar servindo ao Senhor. É um sofrimento que é resposta simplesmente por estarmos praticando bem, fazendo aquilo que é certo. Portanto, nós não devemos sofrer pelo mal que nós praticamos, pelos erros que nós cometemos. Se nós errarmos, seremos sim punidos e colheremos realmente as consequências dos nossos erros. Mas que o seu sofrimento não venha a ser em consequência da nossa desobediência, que não venha a ser em consequência da nossa rebeldia, mas que venha a ser em consequência de estarmos fazendo o bem. Olha o que a palavra do Senhor diz: quem é que desejará lhes fazer o mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Aqui o apóstolo Pedro está reconhecendo que o sofrimento, ele pode vir, mesmo para aqueles que fazem o bem. Mas para aqueles que sofrem por causa de fazer o que é certo, por causa da prática do bem, há uma bênção especial reservada para estes. Sabe, igreja, esse mundo no qual nós estamos inseridos, ele pode ferir o nosso corpo, mas ele não pode roubar a alegria do justo, daquele que serve ao Senhor, daquele que está na presença do Senhor, o nosso Deus. Por isso a palavra do Senhor nos alerta, dizendo: não tenham medo. A coragem cristã, ela nasce de um coração que confia inteiramente no Senhor. E não da ausência de perigos, não da ausência de dificuldades, mas nós sabemos que nós teremos perigos, nós teremos dificuldades, nós teremos sofrimentos, nós teremos injustiça, mas apesar dessas coisas, nós temos confiança no Senhor, nós confiamos no Senhor e por essa razão nós não temos medo. É por isso que o salmista disse em certa ocasião: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem, porque o Senhor, Ele é a nossa resposta, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso respaldo. Portanto, não tema fazer o que é certo, mesmo que isso lhe custe caro. Às vezes, igreja, é isso mesmo, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é honesto, custa caro. Mas mesmo que isso lhe custe caro, faça o que é certo, faça o que é honesto, pratique o bem, viva a palavra do Senhor, pois é melhor sofrer fazendo o que é certo do que ter a paz da covardia. Que o Senhor continue falando
e bradando em nossos corações através dessa palavra. Então, que nós possamos entender, igreja, de uma vez por todas, que precisamos estarmos na presença do Senhor, ainda que sofrendo, mas vamos sofrer com expectativas, vamos sofrer com esperança, vamos sofrer fazendo o bem. O cristão precisa ter um caráter justo, um caráter ilibado na presença do Senhor, o nosso Deus. O cristão, ele precisa ser fiel ao Senhor. O cristão, ele precisa, em seu sofrimento, em suas dificuldades, glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Que Deus os abençoe, que o nome do Senhor seja exaltado e que o Espírito Santo continue falando e bradando dentro de nossos corações. Amém?